Boa tarde a todas, todos e todes, sejam bem-vindos ao nosso encontro do CCM Interlab 21. Hoje damos início à terceira mesa, que será coordenada por Roseni Moraes. Oi, Rô, seja bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, Lúcia. Olá, todo mundo. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Ajudei a organizar o evento, então ver ele acontecendo é sempre muito legal. Participei de algumas coisas, de algumas reuniões do CCM presenciais, mas nunca tive um evento presencial assim desse tipo, né? Então, pelo menos o virtual pode ajudar a gente a estar próximo agora. Para mim também é super legal poder coordenar a mesa, a gente já trabalhou junto, eu, a Miriam, o Renê e o Dionísio, que deve chegar daqui a pouquinho. E foi um trabalho bem bacana, bem interessante. O que a gente vai mostrar para vocês hoje é o resultado desse trabalho que a gente fez. Então, a nossa mesa se chama... Opa, perdi aqui, só um minutinho. Eita, bobeei. Vanessa, você está com o... Ah, achei. Tinha perdido uma parte aqui. Sumiu. Eu sempre dá erro nessa hora, né? Nossa mesa, então, se chama Direito à Informação, Reconfigurações de Sentido sobre o Sistema Algorítmico. Bom, o que a gente tem vivido hoje em dia é muito mais do que uma inundação de tecnologia digital nas nossas vidas e desses algoritmos que estão nos seguindo, né? Essas mudanças são sociais, políticas e principalmente comportamentais. No que diz respeito aos estudos dos processos de criação, a gente observa uma movimentação contínua entre as interfaces e os limites do humano. Sob a perspectiva de mais transformações nas interações produtivas, comunicacionais e culturais, a gente percebe uma reconfiguração de novos encadeamentos sígnicos. E aí a gente tem uma pergunta, né? Como estabelecer sentidos e criar pontes para a sobrevivência capazes de dar conta das narrativas diante de novos processos de significação nessa construção, né? num processo aí de reconstrução. Então, essa mesa ela se propõe a debater diferentes aspectos desses rearranjos. Eu quero passar a palavra para a Miriam, para começar. Miriam, tem 20 minutos. Obrigada, Roseni. Prazer estar aqui. Quero agradecer a Lúcia Leão, a Vanessa, a Roseni, que se esforçou na articulação para que a gente pudesse apresentar essa mesa. Foi uma mesa que originalmente nós organizamos para apresentação no ABCiber, então por isso que houve aí uma pequena adaptação. Eu trouxe aqui alguns elementos que ainda deixam um rastro, né, do que foi a apresentação movimentada pelo tema central do ABCiber, que era o direito, entre outras, né, um dos recortes era o direito à informação, que vai dar o nome para a nossa mesa. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, né, só registrando também que eu estava pensando aqui, antes da gente começar, né, o tempo que a gente está junto, né, no CCM. No meu caso, eu entrei no CCM ali em 2012, então já praticamente 10 anos, porque a gente já está quase na virada de 2022, então é praticamente uma década, e é uma década em que a gente fez tanta coisa, construiu tantos afetos, tantos saberes cruzados. Isso ficou muito claro aqui desde ontem, eu ouvindo as apresentações de todos vocês, e criando ali os elementos, né, de encontro, esse espaço comum, que é um pouco o tema aqui da minha apresentação. A criação desse espaço comum da partilha do sensível, né, onde a gente pode se encontrar, onde a gente pode ter um espaço de confiança
e de compartilhamento das nossas reflexões. Isso tanto, né, nos nossos grupos de estudo, academia, universidades, mas não é o único, né? Na esfera pública, a gente precisa construir esses espaços de encontro. Acabei de receber aqui, né, uma mensagem de que a minha internet está instável. Estava até preocupada, gente, porque eu tô no meio, eu não estou em casa. Até tinha falado para a Roseli, não sei se eu vou conseguir participar, né? E que eu estou fora de São Paulo e está uma tempestade aqui em volta de mim que vocês não fazem ideia. Não fazem ideia. Estou até meio apavorada. Então, se eu cair, eu volto. Isso que eu te falar, se cair, volta, e se precisar, tira a câmera. Em geral, quando está instável, só com áudio a gente consegue acompanhar. Acho que ela travou. Travou, pessoal? Agora destravou. Peraí, eu vou tirar a imagem, então, tá? Vamos ver se fica melhor. Aqui, como eu falei, é um pouco o rastro, né, dessa construção que foi a nossa mesa, né, como é que ela foi elaborada inicialmente. Então, é um pouco o que a própria Roseni já apresentou, né, estudos na área dos processos de criação no ambiente digital, as interfaces entre o maquínico e o humano, né, no seu sentido antropocêntrico, a relação com os algoritmos dentro do ecossistema digital e esse uso mercadológico dessa configuração. Então, a gente pensou aí sobre essas reapropriações comunicacionais pelos vários grupos que são afetados, né, nessa partilha e naquilo que ela traz como elemento também político de atravessamento. Então, nesse emaranhado da desinformação, como se reconfigura o direito à informação? Então, a gente partiu de uma ambiência geral aqui, né, de dados que se configuram, que trazem, por exemplo, a questão das corporações transnacionais que estão planejando aí esses novos ambientes de interação produtiva, de interação comunicacional e cultural, a ideia de uma hiperrealidade digital com os metaversos, que já são também apresentados de forma, inclusive, comercial, embora ontem, né, ouvi até o Guilherme falando sobre isso, né, o quanto se elaborou a ideia de um metaverso capaz de fornecer elementos lúdicos de encontro, de construção cultural, comunicacional, e o quanto essas grandes corporações acabam se apropriando disso, né, e conformando, né, num movimento que vai conformar os corpos e as subjetividades aí do século XXI, sem grandes interferências e com pouco debate na esfera pública. E nesse sentido, nesse conjunto de elementos, pensar sobre esse direito à informação, né, que possui uma base histórica, mas que se reconfigura sob esse novo encadeamento sígnico. E tudo isso atravessado, claro, né, por esses dispositivos mercadológicos. Como estabelecer sentidos capazes de dar conta da produção criativa de resistência político-afetiva. Aqui são as nossas mesas, né, como elas dialogavam, eu acho que eu posso passar por isso, né? Então, a minha apresentação do Dionísio, do René, a Roseni agora está mediando a mesa. A minha reflexão específica, ela traz aí um conjunto, né, de conceitos em torno das redes sociais digitais, a busca de modos sensíveis de pensar o processo criativo no campo da comunicação digital e as implicações políticas de tais escolhas. Lembro que a Anne Schiller estava falando ontem, né, sobre o que é essa política, né, que eu trago o conceito do Rancière, essa política que se faz presente nas nossas ações diárias, e que pouco se relaciona, né, com a política propriamente institucional, né? Pouco se conecta, pelo menos com essa política que a gente vê aí de bastidores. Muito bem. Então, aqui, né, o eixo central, os discursos nas redes digitais capturadas pelos sistemas algoritmos, porque esse foi o recorte que nós estabelecemos para a mesa,
pensar a ideia da enunciação, que é sempre particular e provisória, e que a gente, né, muitas vezes a gente acaba direcionando essa leitura para um campo semântico apenas, mas havia um campo semântico também baseado no registro dos afetos. Os grupos também se constroem em torno desses discursos através de identificação, através de grupos que se aceitam e geram pertencimento mútuo. E acho que isso é uma chave de entendimento bastante importante, né, para a nossa reflexão em torno da situação que nós vivemos. As narrativas da informação, né, meu tema central, muitas vezes ainda à deriva, nos projetos que se enxergam como universais, mas que também demonstram uma potência criativa muito forte quando esses projetos conseguem se enxergar na própria singularidade, estabelecer conexão com as alteridades. Então, fugindo um pouco dessa autoimagem universal e buscando as pontes com outras singularidades. A enunciação que é polissêmica sempre, e que dentro dessa configuração vai oferecer a impermanência dos sentidos, um campo semântico que às vezes parece não estabelecer nenhum tipo de conexão interna, né, para quem está fora da bolha, né, para a bolha, normalmente para os participantes de uma determinada bolha informacional, esse campo semântico vai fazer todo sentido, inclusive às vezes de forma totalmente diversa dos outros grupos. E a crise da desinformação, né, que é um mercado lucrativo, né, que aqui, da maneira como eu estou trabalhando essa questão da crise da desinformação, mercado lucrativo de mentira deliberada e que se configura também através da ruptura de um determinado contrato comunicacional. Então, mais do que ondular sobre as nuances entre o que é verdade, o que não é exatamente a verdade, a gente sabe que isso é uma discussão filosófica que atravessa não apenas o jornalismo, mas todas, né, as áreas científicas, mas no campo do jornalismo, para se estabelecer como uma atividade, como uma praxis, é necessário a gente pensar na questão do contrato comunicacional que é estabelecido. E esse mercado, que é extremamente lucrativo, muito articulado, ele rompe com esse contrato. E a chave para entender o sucesso, né, dessa ruptura tem a ver também um pouco com a interação e com essa conversação presente nas redes sociais digitais, né? Isso se configura também como uma chave de entendimento, né? É uma dos eixos que vão propagar com muita rapidez, com muita eficácia do ponto de vista mercadológico esse tipo de conteúdo, né? E gerando lucro para essas grandes corporações transnacionais, que são, inclusive, cuja estrutura algorítmica, cuja estrutura dos chamados protocolos, né, de distribuição, são focados, são direcionados para essa permanência do usuário dentro da rede, independentemente do conteúdo. Né? O Facebook Papers, não sei se vocês viram, recente também, vazamento aí, vai demonstrar um pouco isso, mais um dos vários vazamentos que demonstram como essas corporações transnacionais vão trabalhar para se estabelecer como poderes cristalizados e centralizadores, mesmo num ambiente descentralizado, polissêmico, polifônico, multifocal, como é a internet, como são as redes digitais. Segundo Rancière, o campo da política é mediado por discursos que operam
a meio caminho entre o desentendimento e a partilha do sensível. Ou seja, para o Rancière não tem como, né, pensar esse jogo de interesses, o jogo, e os interesses que não são necessariamente institucionais, partidários, mas que fazem parte da nossa vivência, do nosso cotidiano. É impossível simplesmente ignorar que há o desentendimento, que há a divergência, que há a controvérsia, né, como diz o Latour. Mas ele fala, né, do outro campo, e claro que há aí momentos em que um acaba se sobrepondo ao outro. A gente sabe que no momento que vem se sobrepondo é justamente esse, né, a gente está bem no meio do caminho do desentendimento, e às vezes a partilha do sensível precisa criar seus próprios campos. Eu considero que isso que a gente está fazendo aqui, esse nosso encontro, assim como todos os outros encontros do CCM, os nossos espaços acadêmicos e a universidade como um todo, elas oferecem, né, esse espaço para a partilha do sensível. Não é, né, é necessário estabelecer outros espaços para outro tipo de debate, para outro tipo de interação, mas a universidade, sem dúvida, é um deles. Então, ele vai, né, afirmar que essa construção, né, esses rearranjos de signos vão unir política e arte, assim como o trabalho no sentido mais estrito. Esse trabalho jornalístico, esse fazer comunicacional, envolve o saber fazer, envolve a técnica, né? Criar novos processos criativos é parte de uma reinvenção que nunca cessou, que sempre esteve presente no jornal impresso, na revista impressa, na TV, no rádio, no audiovisual, nas suas mais variadas formas, documentários, jornalísticos, formatos que sempre romperam com fronteiras, mas que são potencializados no digital, principalmente por essa urgência, né, que tem a ver com a velocidade da propagação dos conteúdos e das narrativas informativas dentro desse ambiente. Arranjos algorítmicos sistematizados, corporativos. Ainda assim, mesmo assim, né, outras recombinações vão sofrer essa emergência, né, através da ideia da multivocalidade que eu trago da professora Lúcia Leão. Expressão. Gente, vocês estão ouvindo uns barulhos aqui? Está dando alguma interferência no áudio? Tá tranquilo, Miriam. Tá tranquilo? Ah, tá. Porque tá um barulho aqui à minha volta. Tá... Espero que não esteja atrapalhando. Essa multivocalidade vai expressar as decisões criativas de resistência, naquilo que o Rancière também traz como a dinâmica do esclarecimento. Esse espaço da partilha sensível, em que é possível construir pontes e gerar um debate, inclusive na esfera pública. A partir disso, você vai, né, a emergência de outros recortes, de outros públicos, de outras vozes, temporalidades também que se apresentam de forma original, nuances narrativas e as chamadas noticiabilidades, que também se reinventam. Se a gente vai entrar no campo das noticiabilidades do jornalismo industrial, que são configuradas ali por uma série de regras e apontamentos dentro dessa transitoriedade, dessa emergência constante e muitas vezes descontextualizada dos conteúdos, informativos ou não, essas noticiabilidades acabam precisando se reinventar. Né? E, de fato, elas estão se reinventando, a gente percebe isso, a gente encontra isso
inclusive nos projetos tradicionais de jornalismo. Então, pretendendo ou não, né, consciente ou não, essas muitas vozes vão contribuir à educacional, que sim, é atravessado pelos algoritmos, é atravessado pelo mercado da desinformação, pelos sistemas inteligentes que são controlados por grandes corporações transnacionais, mas ainda as oportunidades de criação e de criatividade. Reconstrói os seus próprios processos de criação. E aqui eu trago, eu meio que juntei elementos e eu aplico isso, né, para além da minha pesquisa de mestrado, que já foi na área de redes sociais digitais, em que eu falei sobre jovens que usaram as redes para amplificar os territórios das suas localidades, mas que usavam as redes para amplificar essas histórias. E depois, no doutorado, eu ampliei isso para projetos coletivos da área mais focados na questão jornalística. Universitária, é muito também a intenção do registro de conteúdos informativos no campo do digital. E aí a cartografia da memória, claro, né, que é um cruzamento aí das nossas referências do grupo, o CCM, da professora Lúcia Leão, mas também da professora Cecília Salles e da própria Jerusa Pires, que também é uma referência fortíssima, né, quando ela fala da memória, da cultura, como construção da memória coletiva. E me parece que é algo que tem muito a ver com essas vozes que se amplificam e que trazem essa nossa memória, memória de quem nós somos, memória de quem nós poderíamos ser. É um devir criativo que nos tira dessa zona de esgotamento. E eu acredito muito nisso. Eu acho, não sei como é que vocês estão, né, nesse final de semestre, mas eu acredito que seja meio que uma condição coletiva, né, depois desses 2 anos de isolamento e, né, desse mergulho forçado. Não é que nós não estivéssemos mergulhados anteriormente nas nossas telas digitais, mas agora foi um mergulho, né, full time, profundidade, né, nossas vidas 100% atravessadas pelas telas digitais, e há um certo esgotamento nesse sentido. Então, criar, né, esse espaço potencial para esse devir, né, para nos arrancar dessa zona de esgotamento. E aí, claro, né, a gente percebe nesses projetos todos que eu acompanhei, a gente percebe que essa potência criativa surge quando existe a necessidade, claro, né, a gente tem algo a dizer, mas também quando existe abertura e fluidez, e é preciso criar essa abertura e essa fluidez, buscar esses novos sentidos, seja por meio das imagens, das palavras. Falo muito de palavra aqui, né, trouxe isso da outra vez, porque é o campo em que eu mais atuo. Essas palavras que permitem recriar a palavra, me parece também algo necessário, recriar o campo semântico, pensar as palavras que são capazes de permitir a emergência dessas novas formas de viver. E também, ao mesmo tempo, nos conectar com as memórias de quem nós sempre fomos. E aí, né, os vários projetos que se colocam, que se apresentam, que se reinventam, modos de ser, modos de dizer, modos de se apresentar, e que poderiam ser, né, recusados, eles começam a encontrar também os seus espaços, né, espaços para a partilha do sensível, para essa partilha do comum, ainda que não esteja conformado, né, aquele padrão normativo anterior. Aqui alguns exemplos que eu trago da minha pesquisa do doutorado, né, o Voz das Comunidades. Aqui
Voz das Comunidades é um projeto do René Silva, morador do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, um jovem que começou a usar as redes sociais com 15, 16 anos, que criou uma rede enorme, né, de multiplicação de comunicação periférica, né, fez escola, Brasil afora. Esse aqui é um dos exemplos do tipo de projeto que o Voz das Comunidades promove hoje. Atividades culturais que vão tentar, por exemplo, repensar o imaginário em torno das favelas do Rio de Janeiro. Que Encontro Favelas em Foto, que vai mostrar cenas do cotidiano e que tenta fugir do estereótipo, né, da criminalidade, daquilo tudo que a gente já sabe que é tão propagado, principalmente por aquele jornalismo televisivo mais sensacionalista, e contra o qual essas figuras tentam fazer frente. Não porque seja alguma questão teórica, mas porque isso impacta a vida cotidiana delas, impacta o momento em que elas vão, por exemplo, em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Você declarar que é morador de uma determinada região do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, de Santa Catarina, já vai trazer ali todo um entendimento, né, todo um sentido que vai limitar muito as oportunidades. Então, nesse sentido, tanto Voz das Comunidades, o Mídia Periférica, que foi outro projeto que eu estudei também, trabalha nesse sentido. Aqui eu trouxe mais como curiosidade mesmo, né, o projeto pioneiro da Agência Pública de Fact-Checking, que era baseado nas cartas do truco, depois acabou sendo simplificado aqui para a imagem do Coringa. A Pública, então, antes do surgimento dessas grandes empresas de fact-checking, ela já fazia isso dentro do seu campo de atuação, né, que é muito famoso por conta das reportagens extensas, maravilhosas, né, uma narrativa jornalística que se contrapõe em termos de temporalidade a quase que 99% dos conteúdos que são propagados. Aqui o exemplo do sensacionalista também, né, foi outro objeto de estudo sobre o qual eu me debrucei, e que quando a gente vai fazer aquela divisão mais clássica, cristalizada, né, do que é informação, do que é desinformação, é normal que uma das classificações seja que o humor, né, a notícia satírica, faça parte do conjunto de desinformação. Mas, no meu entendimento, né, a partir de tudo que eu acompanhei do sensacionalista, da atuação e do que eu venho ainda acompanhando nas redes digitais, é exatamente o contrário, né? O sensacionalista e outros fazem um trabalho que atua muito mais no campo da desambiguação, né, expondo muitas vezes o absurdo, inclusive, de uma notícia, de um conteúdo falso. Eu não gosto de usar fake news, estou evitando ao máximo. Aqui a gente usa, claro, para conceituar, porque é o campo de debate, de discussão que vem se colocando com mais frequência. Eu sempre tento falar de, né, desinformação, porque me parece uma contradição, né, interna, né? Se news, que é notícia, tem toda ali uma definição prévia do que seria, né, a notícia, a partir do campo de um fato que emerge na sociedade. Então, se ela é falsa, ela não é uma notícia. Então, prefiro um purismo aí, terminológico. Eu prefiro não usar quando eu lembro, pelo menos, né, de fazer essa. O sensacionalista ele vai operar justamente é, A gente está perdendo um mostrar o pouquinho da sua voz. absurdo.
né, desses conteúdos. Então, aqui perder a mamatinha da Rouanet. Estima-se que receberam 600 milhões pelo protesto, né? Então, é uma... Tem com a transmissão? Está um pouquinho ruim agora, a gente não está conseguindo ouvir sua voz direito, está cortando bastante. Porque a Miriam caiu. Só Ela caiu, viu, Rosane? Oi? Acho que a Miriam caiu. Caiu, né? Ela já tinha também cumprido o tempo, só a Dionísio chegou. Acho melhor, então, a gente retomar, né, Roseni? Vamos continuar, né? Eu vou mandar uma mensagem para ela pelo WhatsApp, para ver se ela volta, e depois, se ela volta, quiser, no debate, ela conclui. Obrigada. Acho que ela voltou, ó. Está voltando só para ela... Oi, Miriam, perdemos você. Está sem som. Você continua. A gente vê se você consegue. Senão a gente tenta dar continuidade aqui, Miriam, e você encerra assim que você voltar, pode ser? Vocês estão... Acho que voltou agora. Agora voltou. A gente só precisava encerrar por conta do tempo, e o finalzinho a gente, se você puder só fazer um resumo do final, por conta do tempo. O Nísio está aí, o Renê também. Uhum. Que horas que interrompeu, gente? Faz tempo? Demorou muito para eu retomar? Eu estava aqui falando. Eu tentei falar, mas a hora que eu falei, você caiu. Você estava terminando de falar, você estava falando sobre o sensacionalista. Tá. Tá, vou passar rapidinho, então, para concluir agora, tá? Isso, só porque a gente já está com o tempo Qualquer estourado. coisa, se vocês puderem me avisar aqui, tá? Se for, vou tirar Vou tirar o vídeo. Talvez tirar a imagem do vídeo também. Já tirei. Então, vamos lá. Então, aqui o documentário, também um exemplo dessas narrativas, né? Que é o som da guerra, com registro de áudios aí que eram captados dentro do complexo do Alemão, mas que depois apresentados para pessoas de outras áreas da cidade do Rio de Janeiro, eram traduzidos como ambientes de guerra, como Síria, Afeganistão, etc. Aqui outros exemplos, gente, aqui já de trabalhos desenvolvidos no campo da docência, buscando construir essas cartografias criativas, novos campos semânticos também. Então, aqui um exemplo de uma narrativa que era descrita, mas que se transformou numa HQ. Aqui um livro de contos que foi transformado num livro com volume bem maior. Aqui uma campanha publicitária voltada para uma região com baixo índice de vacinação em Santa Catarina, mas que foi criada a partir de uma relação com a alteridade baseada, né, na empatia, no encontro, então, sem linguagem local, aqui no caso, Manezinho, né, a linguagem mais local dessa cidade, e também
um conjunto de outras desenvolvidos, levando em conta essa cartografia, né, de buscar novas interpretações, buscar novas formas. Aqui livro-reportagens sobre mulheres no mundo gamer, aqui livro-reportagens sobre a vida manicomial e artistas que sobreviveram ao isolamento, aqui a questão do mercado de trabalho. E a gente vai ter que encerrar mesmo, porque está perdendo nós perdemos de novo. E a gente já estourou o tempo bastantão. Eu acho que a Miriam caiu. Renê, se você puder dar início à sua palestra. Estou vendo. Eu falo com a Miriam aqui, por favor. O carequinha, né? Isso. Oi, Roseni. Tá bom, tudo bem, posso dar seguimento, sim, sem problemas. Por favor. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço a Roseni pela mediação. Como a Miriam havia dito no início, parte dessa mesa vem de palestras que nós havíamos planejado para a ABCiber desse ano, onde nós compusemos uma mesa coordenada. Agradeço à professora Lúcia, à Vanessa e aos demais membros do CCM pela organização. É um orgulho a gente ter um evento assim com tantas participações ilustres, né, e ter a oportunidade de participar. Bom, vou projetar aqui minha tela. Vocês estão vendo aqui? Estamos. Sim, Renê. Estão vendo agora? Sim. Sim. Sim, tá bom. Desculpem a estética bem simplória aqui da minha apresentação, não tive muito tempo para deixar ela bonita, como a da Miriam, mas tentei voltar aqui para o conteúdo para ajudar a gente nas nossas reflexões. Bom, vou falar um pouquinho sobre a arquitetura semiótica das fake news no WhatsApp, homofilia e sensologia, partindo da semiótica persiana. Então, a expressão fake news e pós-verdade, elas entraram na cena da cultura e da política a partir de 2016, com a eleição do Donald Trump e do Brexit, mas já fazem parte do nosso vocabulário, já são fenômenos com os quais todos temos, em alguma medida, familiaridade, né? E não só nós aqui no Brasil, mas em todo o mundo. As eleições da Índia, por exemplo, tiveram um grande componente, um componente muito significativo de fake news e pós-verdade. E aqui no Brasil, as eleições de 2018 são notórias por conta disso. Fora do campo da política também, nós temos muito aí em relação à pandemia de Covid, não apenas desinformação, mas fake news em geral, né? Como que a gente pode conceituar fake news? Porque fake news é um conceito complicado de delinear, né? Estabelecer fronteiras assim, desse conceito. Porque fake news não é apenas uma notícia falsa. Notícias falsas ou notícias que não são nem verdadeiras nem falsas, estão entre uma coisa e outra, elas aparecem na imprensa convencional também, e elas não são definitivamente algo novo, né? Então, o que a gente, de acordo com o Butti, que nós teremos a palestra logo em seguida, inclusive, né, nós estamos diante de um fenômeno diferente, que poderia ser definido com mais clareza como notícia fraudulenta, né, em termos de fake news. A Santaella, ela complementa isso num texto dela do ano passado, em que o que define as fake news enquanto um fenômeno contemporâneo não é tanto sua falsidade, mas é a sua dependência de tecnologias digitais. Caso contrário, elas não teriam a potência disseminadora que têm e a escala e velocidade que elas possuem, né? Então, o que mudou agora são, de fato, mais os ambientes para sua produção, difusão, contágio e disseminação. A abordagem aqui, que a gente segue nesse estudo,
é a abordagem da semiótica peirciana, no qual os signos, sejam eles fake news, sejam eles quaisquer outros, né, funcionam como mediadores entre aquilo a que eles se reportam, seu objeto e o efeito interpretativo que produzem na mente. Ou seja, nós, seres humanos, não temos acesso direto à realidade. A realidade se apresenta a nós por meio de signos. E esses signos se referem a um objeto. Esse objeto em si pode ser também outro signo, ou pode ser um objeto real, né? Os signos, eles são sempre parciais, incompletos. Eles sempre referenciam o seu objeto, seja um outro signo, seja um objeto da realidade, que não nos é acessível diretamente, de forma parcial. O intérprete, ele pode se reportar ao contexto desse objeto, seja ele qual for, por experiência colateral, para que tenha mais informações. Mas, em geral, o signo em si ele é bastante parcial. Então, pensando em fake news, como a semiótica peirciana trata o problema da verdade? Já que quando a gente pensa em fake news, a gente sempre tem essa divisão binária de verdadeiro e falso, né? E não é exatamente isso, como a gente está vendo, né? Então, a realidade, ela insiste. Independentemente dos signos que nós usamos para nos referir a ela, os objetos do real, eles permanecem e insistem. Então, o signo ele tem uma função mediadora que faz chegar ao intérprete aquilo que o signo tem por função apresentar, indicar ou representar. E esse objeto, se ele tem fundamento na realidade, ele permanece. Apesar da referência, ou o signo, né, o representamen, acabar mudando com o tempo. Se o signo é parte de um contexto existencial, factual, maior do que ele, que insiste de fato, sua verdade ou falsidade pode ser averiguada por experiência colateral com o objeto do signo, com campo de referências. Então, nesse sentido, apesar de não existirem verdades absolutas dessa perspectiva da semiótica peirciana, né, porque os signos são sempre parciais, existe, sem dúvida, falsidade absoluta, mentira absoluta, que é a falsidade ou a mentira que não tem nenhum tipo de lastro com a realidade, com o objeto real. Então, é nesse ponto em que a Santaella e o Butt também, né, de outra maneira, chegam para tratar esse problema da verdade. E aí, nesse artigo da Santaella, de 2020, ela faz uma série de categorizações de quais seriam os vários signos que estão dentro desse guarda-chuva que nós chamamos de fake news, né? Porque fake news ela pode ser uma notícia fraudulenta, mas ela pode ser também uma notícia descontextualizada, ela pode ser uma notícia mal fundamentada, ela pode ser uma linha editorial um pouco escusa, ela pode ser um deslocamento, enfim, tem muitas categorizações. Então, para ela, signos mentirosos, ou seja, fake news enquanto notícia fraudulenta, que realmente não tem nenhum lastro com a verdade, são apenas aqueles que são o que ela chama de signos mentirosos, onde a informação é deliberadamente fabricada com o intuito de desinformar para proveito próprio daqueles que a fabricam. Nossa experiência, e nossa, digo, não apenas a minha, mas imagino que a de boa parte de vocês, enquanto pesquisadores da área de comunicação e semiótica, né, nos diz que boa parte das fake news, elas não são exatamente inteiramente falsas, né? Então, veja, fake news já é um conceito que é difícil aplicação, porque o recorte que ele faz, se nós formos ser rigorosos metodologicamente, conceitualmente, nos dá um recorte muito estreito que não corresponde exatamente ao que a gente vê a todo momento, né? Que é mais por falseamentos, deslocamentos, descontextualizações, né? Ou coisas desse tipo. Bom, no Brasil, as fake news elas tiveram uma presença muito grande nas eleições presidenciais de 2018. A jornalista Patrícia Campos Mello escreveu um livro, A Máquina do Ódio, notas de uma repórter sobre fake news e violência digital, pois ela foi quem acabou publicando primeiro sobre o esquema que
especialmente o grupo do Jair Bolsonaro, que foi eleito, todos sabemos, né, articulou, usando o WhatsApp e fake news, para mobilizar paixões, mobilizar afetos, né? Então, segundo ela, o WhatsApp era uma peça-chave da abordagem concebida pelo Carlos Bolsonaro, que foi o mentor dessa estratégia de comunicação. E os grupos de WhatsApp, eles eram preenchidos com a distribuição de links, e esses grupos funcionavam como listas de transmissão, em que os administradores produziam conteúdo, encaminhavam a esses grupos e pediam que os membros dos grupos compartilhassem com suas redes pessoais, criando um tipo de pirâmide de divulgação de conteúdo falso, né? E isso funcionava não tanto porque o conteúdo era falso, até porque boa parte das pessoas que participavam desses grupos participavam e acreditavam ali estarem fazendo um tipo de propaganda honesta, ou um tipo de propaganda que ao menos eles acreditavam enquanto relevante, enquanto honesta, enquanto algo que tinha algum eco na realidade. Então, é interessante pensar que, quando a gente pensa aqui em fake news, em relação à verdade, os signos são parciais, tem algum indício de verdade ou de conexão com a realidade, essas pessoas acreditavam que essas notícias tinham, e por isso compartilhavam com amigos, né? Familiares, etc. E o interessante aqui, nesse recorte, é pensar por que elas acreditavam, como que elas acreditavam. Porque para nós, que especialmente como pesquisadores, nós temos um olhar um pouco mais analítico e um pouco mais cético em relação a algumas dessas informações que circulam online, e ao menos a mim, me parece muito surpreendente que pessoas acreditem em certas informações que circulam e circularam por aí durante a eleição de 2018. Então, tem uma pesquisa da Rand Corporation, de 2016, em que as comunicações de grupos dos quais a pessoa faz parte têm maior probabilidade de serem percebidas como críveis, apenas pela pessoa fazer parte daquele grupo. O mesmo vale para fontes de informação que o sujeito enxerga como similares. Se uma propaganda é ou simula ser de um canal com o qual a pessoa se identifica... Alguém está falando? Alguém tem uma pergunta? Alguém está com o microfone aberto. Por favor, gente, para a qualidade da nossa gravação, nós solicitamos que todos fiquem com o microfone fechado e, durante o debate, a gente chama um por um, que daí sim pode abrir o microfone. Obrigada. Bom, vou continuar aqui, então. Então, vejam, retomando o raciocínio. As pessoas acreditam... Bom, as pessoas têm mais probabilidade de acreditar em conteúdos de grupos dos quais elas fazem parte, porque elas já têm uma relação com esse grupo. Mais do que isso, as pessoas também têm uma probabilidade de acreditar mais em conteúdos que provêm de canais ou fontes que elas se identificam. Se vem de tal veículo, se vem de tal pessoa, tem uma chance maior de acreditar, de ser uma informação com poder de persuasão maior. Além disso, tem uma pesquisa da Ideia Big Data no Brasil em que 52% das pessoas confiam em notícias enviadas pela família em mídias sociais e 43% confiam naquelas enviadas por amigos. Ou seja, de certa forma, corroborando por um outro ângulo a pesquisa anterior, em que fontes que nós confiamos, grupos que nós fazemos parte, têm uma chance de persuasão maior. Por fim, tem uma pesquisa encomendada pelo Senado brasileiro sobre por onde os brasileiros se informam. 79% dos brasileiros usam sempre o WhatsApp como fonte de informação importante. A TV vem como em 50%, YouTube 49%, Facebook 44%, sites de notícia 38%, rádio 22% e jornais apenas 8%. Então, vejam, para o brasileiro, que é um povo que tem em sua cultura, como fenômeno de sua cultura, como característica cultural, uma interação muito grande, uma valorização muito grande do social, da sociabilidade, das interações sociais, não é acidente que boa parte da informação venha também de locais onde você tem essa interação social
e essa troca entre pessoas e não entre instituições ou entre fontes um pouco mais distantes, mais frias, né? Seguindo aqui, quais foram as técnicas de informação pelo WhatsApp usadas? Vou passar aqui rapidamente, porque não é tão relevante assim, né? Mas elas se aproveitam dessas vulnerabilidades aqui que a gente estava falando, né? Em termos de cognição e construção de um signo confiável. Firehosing, que basicamente é inundar as redes com uma mesma mensagem. Então, para que dê a impressão de que todo mundo está falando daquilo, que todo mundo sabe do que é aquele assunto. Porque quando todo mundo sabe, todo mundo está falando, dá uma impressão de credibilidade por si só. AstroTurfing, que é simular que conteúdos vêm de uma fonte orgânica. Para dar um exemplo bastante conhecido, foi a organização do protesto de 7 de setembro, as manifestações a favor do Bolsonaro e do suposto golpe que ele pretendia dar, em que eles tentavam simular, através das notícias divulgadas por eles, que era um movimento absolutamente orgânico e auto-organizado pelas pessoas comuns. Enquanto todos os sinais de que existia algum tipo de articulação de agentes econômicos e agentes políticos para a movimentação e mobilização dessa massa estavam presentes e evidentes. Então, a AstroTurfing é a simulação de que as notícias ou o que está acontecendo são orgânicas. As listas de transmissão orgânicas, como o esquema de pirâmide, aspas, né, nas eleições de 2018, e lista de transmissão administrada, que é um esquema de pirâmide, mas de forma oficial, organizado através de agências ou de grupos que podem fazer uso ou não de informações ilegais e extraoficiais, como aconteceu na eleição de 2018. Bom, de onde vem o poder da crença das fake news, né? O Butch, ele argumenta no livro dele que as tecnologias da era digital favorecem a disseminação de notícias fraudulentas, mas há causas que não se resumem à tecnologia. É evidente, não é a tecnologia que faz nós crermos nas coisas. A causa principal tem a ver com a conformação na nossa sociedade do que vem sendo chamado de bolhas, bolsões de públicos unidos entre si, coesionados por uma vertente muito forte de preconceito e, às vezes, de discurso de ódio que não reconhecem o valor do diálogo. Né? A Santaella também corrobora essa visão no texto dela, em que nós vivemos em bolhas de crenças e convicções. As bolhas que abrigam nossas convicções não são apenas nossas, mas são alimentadas por todos aqueles que nos são semelhantes, por possuírem a mesma visão de mundo, valores similares e padrões interpretativos em idêntica sintonia. Padrões interpretativos em idêntica sintonia. Lembrando, voltando aqui no início, quando a gente está falando que os signos são parciais e eles são representantes de um objeto na mente de um intérprete. Veja, se nós temos padrões interpretativos parecidos, nós interpretamos as coisas de forma parecida. Mesmo que elas se refiram, mesmo que outra, independentemente do poder potencial de interpretação de um signo qualquer. Né? Nós podemos entender as bolhas das quais falam Santaella e Butch enquanto semiosferas, em que o conceito de semiosfera está relacionado a certa homogeneidade e individualidade semiótica. Individualidade no sentido de um grupo ter uma semiosfera própria, particular, individual, em relação a outros. Perceber o mundo de uma forma particular ou própria. Né? Como isso é muito evidente na nossa política, em que, vamos assim, simplificando muito grosseiramente, quem é a favor do governo e contra o governo percebem, às vezes, as mesmas notícias de forma absolutamente diferente. E percebem essas notícias de forma absolutamente diferente e encontram eco em suas percepções nos seus respectivos grupos. Né? Esse espaço homogêneo faz margens com outras semiosferas, ou seja, existem várias, e toda cultura, ou semiosfera, necessita de uma outra cultura para definir sua existência e seus outros limites. É uma semiosfera que se define através, as fronteiras se definem em relação a o que eu não sou, a forma que eu não vejo. Uma definição na negativa. Eu sou normal, o outro que é diferente. Bom, então,
Então, longe das simples oposições, o conceito cristiano de semiose, que é o processo realizado pelo signo, né, de referenciando um objeto, produzir um efeito na mente de um intérprete, nos leva a compreender as diferenças entre as semiosferas como diferenças de graus e não de natureza. O que faz jus à afirmação pisciana de que o universo é permeado de signos, constituindo-se, portanto, em uma vasta semiosfera, prende diferenciações, mas todas elas unidas pelos fios lógicos da semiose. Então, o que a gente que eu quis fechar aqui é que todas as semiosferas elas não têm diferença de natureza, mas de grau, de diferença, de intensidades e graus, mas elas todas funcionam mais ou menos da mesma forma, né? Apesar do resultado interpretativo ser diferente. Bom, considerando o quê? O WhatsApp. Eu não sei como está o tempo, viu, Roseni? Mas eu estou direcionando para o fim. Estou tentando acelerar, tá? Temos 2 minutos. 2 minutos Vou correr. Tá bom. Considerando o quê? O WhatsApp é uma plataforma de rede social baseada em compartilhamento de mensagens privadas. Então, ele tem a característica de ser privado. Reúne as pessoas ainda com um grau de familiaridade mais alto, porque o lastreamento da rede não é simplesmente aceitar ou não amigos, mas tem um lastro na linha toda conta de WhatsApp tem que ter lastro numa linha telefônica. Normalmente você tem esse tipo de conexão um pouco mais próxima, né? A funcionalidade, por ser uma funcionalidade de mensageria, ela tem uma ferramenta de uso cotidiano, de diálogo cotidiano, daquele que a gente fazia antes da pandemia, no cafezinho, no dia a dia, contando as coisas que aconteceram, o que está rolando. Não é tanto uma questão de posts fabricados ou enviar mensagens como mais elaboradas como postagens. É bem cotidiano. É possível concluir que o WhatsApp ele favorece homofilia, favorece que grupos se formem entre pessoas que já pensam de forma mais ou menos semelhante, favorece que pessoas que têm essa forma de pensar e ver o mundo, que participam de um mesmo padrão interpretativo, se juntem e interajam com mais intensidade, né? Então, e a homofilia, ela favorece a criação de laços afetivos, criação de significado compartilhado em um mesmo grupo, fortalecendo aquela bolha particular, aquela semiosfera daquele grupo específico. Mais do que isso, se fortalece na partilha os modos de pensar e sentir daquele grupo. Sobre modos de pensar e sentir, então, né, a gente está falando aqui de padrões interpretativos, de grupos específicos, e como cada grupo, teoricamente, tem padrões específicos. Sobre esses padrões específicos, nós podemos pensar emoções enquanto sentimentos codificados. Os sentimentos para Peirce são impressões de certa espécie, determinados por um poder inexplicável. Por isso, elas não são nomeáveis ou analisáveis, pois não passam de impregnações, algo muito resquicial, só que só nos toca sem ter uma certa captura ainda de significado, né? Emoções, por outro lado, são inferências passíveis de nomeação. Quando nós sentimos algo e compartilhamos esse sentimento com o grupo, e outras pessoas daquele grupo têm um padrão interpretativo parecido, elas podem nomear esse sentimento de forma semelhante. E esse nome que adquire esse sentimento é o que a gente está chamando aqui de emoção, e essa definição de emoção ela passa a ser compartilhada naquele grupo. Sentir-se angustiado com as fake news da Globo e como o STF está contra o povo brasileiro é nomeado por aquele grupo de determinado... Essa angústia é nomeada de certo... e toma esse corpo naquele grupo de uma forma muito específica. Enquanto esse mesmo sentimento é nomeado de outra forma por outro grupo. Enquanto o sentimento é vago, incerto, indefinido, e a comoção é reverberação do sentimento no corpo, a emoção é sentimento já codificado, portanto nomeado. Então está aí a potência das fake news, eu acho, um dos lugares de potência das fake news. Homofilia, semiosfera, sentimentos codificados. Quando pensamos estar sentindo,
ou sentimos estar sentindo, na realidade estamos sentindo já sentido. O já sentido por quem? Pelo grupo, por pessoas que sentem como nós, que pensam como nós, e que identificam esse sentimento da mesma maneira, capturando ele enquanto uma emoção específica. Isso quer dizer que os objetos, as pessoas, os acontecimentos apresentam-se como algo já sentido, que vem ocupar-nos com uma tonalidade sensorial, emotiva e espiritual já determinada. Na verdade, não é entre a participação emotiva e a indiferença que reside a distinção, mas entre o que está por sentir e o já sentido. Então, é muito interessante essa tese do Perniola, que a Santa Ela traz no artigo dela, em que, para ela, esse momento em que a gente vive hoje, não especificamente das fake news, mas de contágio e redes sociais, ele é fundamentado na transformação da ideologia em sensologia, transformação da partilha de ideias para a partilha do sentir. E do sentir nesse sentido, que também tem a ver com um sentir político. E a gente precisa encerrar. Desculpa. E é isso, estava no último slide, mas eu agradeço. Já estava no último. Tá Desculpa, é que a gente está com horário, o Dionísio ainda tem que apresentar e para o debate depois, tá? Eu agradeço muito o espaço, viu, pessoal? Mas muito obrigada, muito legal mesmo. Dionísio está por aí? Estou. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, professora Lúcia. A gente tem 20 minutos, se você conseguir concentrar para a gente poder abrir o debate, porque logo depois a gente tem uma palestra que tem horário e a gente não pode extrapolar. Ok. Então, obrigado. Obrigado a todos, aos colegas que eu estou vendo. Estou recordando aqui a minha banca, estou vendo a professora Anne e o professor Silvio, né? Prazer em vê-los novamente. Acho que o professor Silvio, a última vez que nós nos encontramos foi sempre no metrô, na estação Ana Rosa, né? O Silvio de um lado e eu do outro. Então, prazer em vê-los aqui. Tchau. Eu vou agora compartilhar a tela. Saiu para vocês? Sim. Ok. Então, a parte da qual eu vou comentar seria mais uma referência ao direito da informação, trazendo um pouco essas reconfigurações, né? Falando de desinformação, falando de não informação. Não vou abordar tanto a questão da fake news, né? Como estão o nome fake news, mas a questão da informação em si, porque a informação ela sempre fez parte da nossa vida, da nossa existência como seres sapiens no planeta. E mais do que nunca agora, com as tecnologias digitais, os avanços que elas trouxeram, ela começou a fazer parte de uma forma mais incisiva da nossa vida. E é natural que problemas surjam, né, com essa nova situação. E o que eu vou chamar a atenção é para o fenômeno, que se ele é um fenômeno, então, e encaixado dentro da caixinha comunicação, ele tem suas ramificações e ressonâncias também, não só no lado político, como foi bem abordado aqui pelos colegas, principalmente pelo Renan, né, pelo René, mas ele também tem suas ressonâncias no consumo e nas idades da vida. Então, é mais uma questão de provocação. Será que, ao comer, né, um doce, uma criança que assistiu na TV uma publicidade de um chocolate, onde a pessoa mordia o chocolate e saía algumas fadas do chocolate, será que isso não seria uma fake news para a criança e para o ambiente das crianças? Né? Será que uma outra possibilidade seria uma criança ela comer o sucrilhos Kellogg's e falar que ela ficou forte como um tigre? Será que talvez e ela comer aquilo e não ficar forte como um tigre, será que seria de certa forma uma fake news? Então o fenômeno ele encontra várias vertentes, não há uma definição unânime em toda a área da comunicação, da filosofia, e não dá para ter mesmo, porque é muito complexo, né? A gente precisa ter uma dimensão, ainda estudar muito essa temática, e eu vou me apegar principalmente na questão do interpretante.
porque como o René bem colocou, fazendo a ponte com o que ele estava expondo, a questão de que a mensagem, quando ela entra no ser humano, na mente, ela tem também interpretações diferentes para cada um dos seres humanos. Por quê? Porque ela vai depender do repertório de cada um. Então, não necessariamente, talvez aquela mensagem, ela era uma mentira, ela era falsa, ou era uma meia-verdade, mas a interpretação também vai influenciar no modo de entender aquela mensagem. Então, nós temos aí a tradição vinda do Canadá, né, de McLuhan, a qual nós sabemos, né, que a frase, o aforismo de o meio é a mensagem. Hoje nós temos a questão de que o usuário é a mensagem, ou o usuário é também o algoritmo, né? Então, essa questão, talvez se ele estivesse hoje entre nós, talvez ele usaria talvez esses argumentos, que não é em todo desprezível, é algo para ser pensado, e existem teóricos lá no Canadá que já pensaram sobre isso, né? Então, se ele estivesse aqui, talvez não seria um aforismo atual. Então, nessa vertente, pensando nessa questão toda do fenômeno em si, né, não se prendendo só a uma questão política, mas social, talvez até de consumo, como que essas informações ou desinformações conseguem, de certa forma, bloquear um direito à informação, que é um direito garantido pelo Estado Democrático de Direito, né? Então, aí nós temos aqui, eu fiz um pequeno gráfico onde nós temos um evento, um fato. Então, se pensarmos aqui um fato num espaço público, né? Então, o espaço público, diferente do que muitas pessoas às vezes imaginam, né? O espaço público ele não é um local de ninguém, ou um local de um titular público, não. O local público é o espaço de todos, ele é repleto de titularidade. Todos somos titulares daquele espaço. E ali naquele espaço, vamos pensar num local específico, na cidade de São Paulo, um lugar remoto, numa praça, ao lado de uma estação de metrô, onde um artista faz uma performance de protesto. Ele protesta contra uma questão ambiental. Outros usuários que passam por esse espaço público, eles vão registrar aquele momento. Acharam interessante aquela performance, talvez crítica a uma determinada situação ambiental, e ele, ao registrar aquele momento, ele posta nas redes sociais. A partir desse momento, aquele espaço público que era delimitado numa rua ou numa esquina, ao lado de uma estação de metrô, ele foi ampliado, alargado. Ele passou a compor um espaço muito maior. Pode ser que aquela performance, que antes, no passado, só poderia ser vista por quem passasse por aquele espaço, em questão de minutos, pode ser vista no Japão, na China, na Noruega, na Austrália. Então, você tem uma ampliação daquele espaço público. A questão é, essa informação que está sendo transmitida e que está sendo vista quase que em real time, no Japão, na China, seja onde for, ela transmite o fato real? Será que eu estou diante da realidade ou será que eu já estou diante de uma interpretação? Se ali existem certas circunstâncias nessa performance que diz exclusivamente a questões do local. Então, vamos pensar que era um protesto sobre uma determinada vegetação que só existe num determinado local do Brasil ou do estado de São Paulo, que estava correndo o risco de ser extinta ou que ia ser, de repente, uma árvore que ia ser derrubada, poderia ser uma árvore simbólica, uma árvore que fez parte de uma luta do passado, de um protesto, e aquela árvore virou um signo, um símbolo diferente, com algo que diz respeito somente às pessoas dessa localidade. Será que essa imagem, ao chegar no Japão, ela vai ter a mesma informação? Essa pessoa que vai olhar essa imagem? Será que ela vai entender dessa forma? Será que o repertório dela está preparado para entender essa singularidade que existe nesse contexto onde estava acontecendo a performance? É quase que
É impossível isso acontecer. Tem que ser algo muito macro, né, algo muito geral, para que todos possam ter a mesma interpretação. Então, esses fatos, eles acabam por si só, na rede, se tornando algo que passível de várias interpretações. Sem contar que o compartilhar, que o agregar informações, também geram novos algoritmos e novas interpretações, que vão mudando os sentidos e, portanto, vão afetando diferentemente pessoas em diferentes partes, seja das cidades, seja dos estados, seja dos países, dos continentes, enfim. Então, é uma semiosfera enorme de informações que correm e com interpretações muito diferentes e dinâmicas, mutáveis. Então, esse fenômeno ainda não está muito bem decidido, não está muito bem, vamos dizer assim, não existe uma teoria ainda geral formada sobre isso. E agora que está se desenvolvendo, alguns estudiosos estão começando a debater mais profundamente, principalmente como foi colocado pelo colega René, após as eleições, né, de 2016. Esse partilhar, ele tem alguns tópicos para afetar, que seria o quê? O sensível, o comum, o estranho, o diferente, o inusitado, o interessante. Todas essas questões, elas são interpretadas conforme o interpretante que recebe essa informação, essa imagem, enfim, esse signo. Ele é um interpretante emocional. E, portanto, ele já faz parte de uma mediação interna. Eu não preciso só ter a mediação feita pelo meio. Internamente, eu já tenho uma mediação. Isso é o que alguns teóricos hoje ligados à comunicação e neurociência estão estudando. Porque mesmo em nosso cérebro, né, o cérebro seria o nosso organismo, né, o órgão, e a mente seria o cérebro em funcionamento. Portanto, esse órgão, cérebro em funcionamento, mentalizando isso, ele vai interpretar diferentemente. Por quê? Porque ele traz o seu repertório, as suas experiências, e mediante essas experiências, esse repertório, ele vai dar a interpretação àquela imagem, àquela mensagem, àquela palavra, conforme esse nível de interpretação que ele vai ter. E aí, a gente cai para uma outra extensão, que também foi colocado pelos colegas, que seria, e que é comentado também pelo nosso palestrante logo mais, que é a questão da bolha. Então, é natural que haja uma maior interação, que vá se criando, né, uma maior semiose entre pensamentos que se coadunam, que se completam, e, portanto, você vai criando bolhas onde essas interpretações vão ganhar mais relevo, podendo tomar uma dimensão de um lado ou de outro. Isso não reflete uma falsidade. Não significa que isso seja falso. Aquela imagem em si, ela pode ser verdadeira, mas a interpretação que vai ser dada dela, o sentido da qual vai se tentar fazer com que ela afete as pessoas, esse pode ser, então, de certa forma, corrompido, ou desinformante, ou trazendo uma informação diferente, sobre um outro prisma. Aí nós estamos, então, já nessa seara do que seria até a má-fé. Esse espaço público, ele cria uma permanência. E esse direito de informação, então, eu, como titular daquele espaço público, eu tenho o direito de ser informado. Aquele espaço é meu também. Existe uma pessoa fazendo um protesto, uma performance importante, e que também diz respeito a mim. Eu tenho o direito, como membro, como cidadão, como membro de uma sociedade, de ser informado, de estar informado do que está acontecendo. Então, essa informação ela é postada, jogada na rede, e é de interesse comum. E ela é garantida pela Constituição, o direito de estar informado do que está acontecendo. Porém, esse fato diz respeito exclusivamente
aqueles que se interessam pelo aquele assunto. Nem todos vão se interessar, alguns vão descartar, outros não vão se interessar, outros não vão tomar conhecimento. Mas algumas pessoas vão incorporar aquela informação e vão julgar aquilo importante para a vida, ou para suas decisões, para o seu convívio social, para as suas tomadas de decisões. Então, essa informação, ela teria que ser preservada. Se nós temos um espaço público, onde existe uma pessoa fazendo uma performance, fazendo um certo protesto, é importante que a gente busque formas de que essa informação ela chegue ao maior número de pessoas possíveis, o maior número de locais, de uma forma mais real possível, né? Para isso, até a Miriam abordou um pouquinho a questão de protocolos, a questão de checagem, enfim, o jornalismo tem um pouco mais essa preocupação, né, de tentar trazer um jornalismo de qualidade, com um maior seriedade nos fatos. Porém, hoje, como sabemos, todos os usuários podem ser meios e podem ser mensagens. Você perde esse controle. Então, você cai numa seara muito esparsa e complexa, onde você não gera controle. Porque se você gerar controle, que seria para garantir um direito à informação, você pode estar gerando censura. Então, é outra linha muito tênue e muito complexa você falar em controle de informação. Existe também a questão da distorção. Então, nem sempre, talvez, o direito à informação ou a desinformação, com o prefixo desinformação, ela é algo que não é passado, ela é passada. Mesmo a desinformação, ela pode ser uma informação, ela é uma informação, só que uma informação distorcida. Existem, eu vou passar agora outro slide, que aborda um pouquinho a questão com mais detalhes desse passo a passo. Algumas perspectivas conceituais dos espaços públicos. A gente sabe que os espaços públicos, eles ganharam uma dimensão maior nos estados democráticos. São espaços que muitas vezes as pessoas utilizam hoje para manifestações, para passeios, para recreação. Então, esse espaço, ele é um espaço, em tese, que merece ser preservado e garantido para o convívio de todos. A performance cognitiva, como informação, que acontece nesses espaços, ela é importante porque ela garante uma liberdade, uma liberdade de expressão. É possível afirmar que os espaços públicos são meios simbióticos. Aqui, utilizando a palavra simbiose, né, o simbiótico, da questão de elementos que se misturam e que formam novos conceitos e que também interagem entre si. O espaço público ele tem essa característica. A internet, ela amplia esse espaço público. Como eu falei, esse espaço acaba uma pequena praça, uma pequena rua, numa cidade remota do planeta, ela pode ser vista por milhares de pessoas no planeta inteiro, quase que em tempo real. Né? Então, ela existe naquele momento uma ampliação daquele espaço. E nesse caso, a liberdade de expressão também é expandida. A internet amplia o espaço público e acontece uma certa permanência, que é uma característica que resiste. É como se estivesse acontecendo uma resistência, né? É uma cognição e liberdade. Por quê? Porque, veja, se eu vou pegar agora o lado artístico. Se eu sou um artista e eu defendo com a minha performance, com a minha arte, eu defendo uma certa posição crítica de algum aspecto da sociedade. E por algum motivo, eu fiz essa performance no tempo e no espaço. E ela foi registrada e lançada e ampliada para os espaços da internet. Pode ser que daqui 2 anos eu mude de ideia. Aquela minha performance, aquela minha arte, eu não gosto mais. Eu quero esquecer. Eu não quero mais lembrar que existe ou que eu fiz aquilo. Para o espaço público real, ela vai sumir, ela vai existir. Todo mundo vai passar por aquele local, nem vai lembrar que esteve um dia, uma determinada hora, uma pessoa fazendo essa performance ali. Só que se você digitar no Google, num buscador, e tentar buscar esse momento, você vai encontrar. E aquilo vai continuar vindo permanentemente,
E aquela pessoa que fez a performance, em tese, ela pode falar, mas eu não quero mais isso. Com isso, a gente começou, alguns estudiosos do direito começaram a pensar num novo direito, o direito ao esquecimento. O direito de ser esquecido daquilo, de você entrar nas redes sociais, ou seja, no ambiente digital, e não ver novamente, ou não lembrar daquilo que você não quer mais, daquilo que você não quer mais ser lembrado, ou que você mudou de posição. Agora, uma pergunta, uma provocação que também não tem resposta, que eu acho que faz muito parte desse projeto nosso, né, desse nosso grupo de estudos, que é, o artista, ele pode esquecer da sua obra? O artista, ele pode querer esquecer da sua obra? E mais, o artista, ele pode querer e desejar e ordenar que o público esqueça da sua obra? Será que ela não passou a compor um patrimônio público, um momento público? Essa é uma questão que não tem resposta, que provavelmente vamos estar aí pensando para o futuro. Aqui eu coloquei num slide... A gente está em cima da hora. Você consegue dar uma encerrada e para o encerramento? Vou então só finalizar aqui. Então, aqui eu coloquei o espaço público e as ressonâncias, né? Como a gente gosta bastante de mapas, de cartografias, então eu fiz um pequeno resumo, né? Falando do que essa performance no espaço público de informação, ela ressoa, então ela pode ter ressonâncias no direito, na public policy, é muito importante. Eu coloquei a public policy porque vamos imaginar uma questão de um bloqueio de uma via pública perto de um hospital. Então, é importante que tenha um ordenamento que delimite alguma regra ali, né? Então, mídias, mudanças, né, o social e a própria web. Então, aqui eu ia falar um pouco sobre essa questão do como o evento acontece, né, como ele é complexo, como ele sai de um evento real num espaço público real e ele caminha em direção às redes e depois na mente, né, na mente do usuário, né, até chegar no direito e na memória e no esquecimento. Era isso, então. Agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Desculpem, a gente tem que correr, mas é que a gente tem o horário e tem um palestrante na sequência. Precisamos abrir, inclusive, para perguntas. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, da Miriam, do Renê e do Dionísio. E quero abrir para o pessoal para ver se alguém tem perguntas para a gente poder debater o assunto aí. Só para ficar claro, nós temos até que horas para falar? A gente vai ter no máximo uns 10 ou 15 minutos, né? Porque a outra palestra começa às 16 horas. Então, a gente tem um tempo aí para poder, pelo menos, respirar. Então, não sei se eu posso começar, eu queria dar parabéns para os três, né? As três apresentações revelam muita maturidade, muito envolvimento, dedicação, né? Não sei se a Miriam ainda está aqui, acho que está, né? Então, Miriam, gostei muito da maneira como você trabalhou a questão do desentendimento, né? E da partida do sensível no Rancière com relação a essas narrativas em rede. Eu acho que isso dá para nós uma perspectiva que vai além de ficar só na discussão do fake, da desinformação. Gostei bastante. Gostei também da cartografia, da ideia de cartografia da memória. Você falou que isso seria um trabalho em constante devir, né? E eu vi conexões entre o que a Miriam falou, né, e o que o Renê falou. Então, eu vou fazer assim, rapidamente, passar para o Renê, né, para deixar os outros falarem. Só para colocando, né, Renê, muito legal, gostei bastante de você ter ido atrás dessa abordagem semiótica pisciana e também ter estabelecido ligações com o pensamento do Eugênio Bucci, né, a ideia de notícia fraudulenta é muito boa, né, o signo mentiroso ainda não entendi, mas deve ser bem interessante. Eu lembro de um artigo da semiótica, né, isso era do Wilfred Nutt, que se chamava As Imagens Podem Mentir. Eu não sei se vocês conhecem esse artigo. É um clássico, né? Porque durante muito tempo as pessoas usaram as imagens
como prova, porém a gente sabe que as imagens também podem ser manipuladas, né? Gostei também da relação com a ideia da máquina de ódio, né, da Patrícia Campos Mello, e adorei, eu não conhecia essas técnicas de disseminação, porque aí, a partir desses parâmetros, dá para a gente olhar para como realmente, o que está sendo discutido, né? Aquela cartografia também, vamos chamar assim, aquela categorização da Santella, muito interessante, até chegar no seguido mentiroso, né? Então, tem o desentendimento, tem a vontade de interpretar errado e também a interpretação errada sem nem ter consciência, porque leu mal, né? Enfim, achei muito interessante. Te pergunto, o termo homofilia tem sido usado por esses autores? Ou será que quem que seria? Fiquei meio assim. Não sei porque não me pareceu muito claro, sabe? Depois que você falou bastante, como eu não tinha lido ainda a respeito disso, eu acho assim, o argumento é ótimo, fortalece a bolha, porque os sentimentos são codificados, aí tem essa ligação com o Perniola, né, da partilha das ideias, a partilha do sentimento, acho que ficou muito bom isso daí, tá? Te pergunto se é um termo que está sendo discutido, porque o que eu pensei, assim, nada contra o nome, né, mas ele não deixa claro que esses afetos que são partilhados por esses grupos, nessas bolhas, não necessariamente são afetos que todo mundo está de acordo. Existe, sim, uma busca, né, por grupos que pensam parecido, mas eles também gostam da dissonância, como se a dissonância desse munição, assim, fosse combustível para o grupo ficar falando o tempo todo. Então, tem umas pequenas diferenças que as pessoas adoram debater. E, assim, então, eu não sei se homo, né, no sentido de ser igual, né, não sei. Teria que pensar, mas eu queria dar parabéns e dizer que estou super animada aí de estar te orientando nesse processo. Dionísio, a gente já tinha conversado, não é, na sua orientação. Eu acho que tem muitas relações realmente com o que a Miriam falou e o René também colocou. Eu acho, Dionísio, nós vamos ter que escolher um recorte para ficar mais aprofundado, porque você tem uma vastidão de temas, inclusive até de considerações conceituais, né? Então, quando você fala de espaço público, liberdade de expressão, das ressonâncias também desses grupos, enfim, é um tema que, por si só, hoje, do jeito que a cidade está, né? Ontem, não sei se você estava aí na apresentação sobre a cidade do Gui, que está aí, né? Guilherme, a gente estava falando o que é essa cidade quando ela tenta criar também seus espaços de resistência. Ela não é uma cidade totalmente planejada, ela também é uma cidade com seus nós, enfim. Eu fiquei pensando que isso daria uma interessantíssima reflexão. Com relação ao significado e os problemas comunicacionais, eu acho que as 3 palestras estão bem fortes nisso. O que eu quero dizer? Um dos problemas do fenômeno comunicacional, das mensagens que vêm por WhatsApp, um dos, né, não vou dizer que são todos, é justamente a pressa, a desatenção, a falta de comprometimento, né? Porque às vezes as pessoas até compartilham coisas que nem combinam. Acontece isso, né? É que eu não acompanho, vocês sabem que eu bloqueio todo mundo, né? Eu faço um filtro danado para sobreviver a enxurradas de WhatsApp, mas eu já vi acontecer, mesmo com todos os meus filtros. Pessoas que pensam uma coisa, compartilham uma mensagem que é o oposto. O que aconteceu com essa pessoa? Mudou? Não, ela não leu direito. Né? Então, isso tem a ver com aquela questão que eu não sei, uma pressa, uma aceleração, que gera comunicações deturpadas, né? E que são deturpadas e geram esse sentido de ambivalência de propósito, para transformar qualquer potencial, eu chamaria de
replicador, né? O gesto de replicar uma mensagem, por não ter entendido direito, ele é muito mais frequente do que é possível mapear, né, com relação às questões políticas, por exemplo. As replicações ocorrem dentro dessas bolhas, né, causando também mais diálogo, então, reverberação. Enfim, são considerações, parabéns para vocês, quero deixar todo mundo também, né, que a gente tem pouquíssimo tempo para as pessoas falarem. Estou felicíssima de ter essa perspectiva aí que a Miriam coloca da reinvenção do jornalismo, e a gente, como pesquisador do campo da comunicação, tem que contribuir para que eles tenham, de fato, eu estou chamando de parâmetro, tá, Miriam? Mas, assim, algumas balizas que ajudem a dar sentidos diferentes para esses fenômenos todos, né? Acho que todo mundo está de parabéns quanto a esse aprofundamento que vocês nos trouxeram. Parabéns. Obrigado, viu, Lúcia? Fico muito contente de ouvir você sobre todas as palestras e todas as colocações, e especificamente sobre o termo homofilia, que você comentou. É um termo que, bom, a minha pesquisa ela está no meio, né? Então eu ainda estou adequando exatamente quais termos e conceitos que eu vou usar, e pode existir talvez algum nível de conflito entre eles, né? E eu não escondo isso agora. Nesse momento, eu acho que ainda não é o momento de tentar fazer todo esse casamento exato de todas as teorias e mas estou tentando explorar. Homofilia é um termo muito usado, emprestado da psicologia behaviorista, comportamental, por algumas linhas de sociologia que aprofundam nos Internet Studies e que não tem absolutamente nada a ver com os autores que a gente costuma usar, com a abordagem teórica que a gente costuma colocar, mas eu achei que descrevia bem o fenômeno de forma resumida para a apresentação. Mas é evidente que é muito mais complexo e pode ser tratado de outras formas. É algo que eu estou ainda no percurso de compreender exatamente se é esse o termo que eu vou querer trabalhar na minha pesquisa ou não. A potência de fortalecer a bolha, eu acho que já é, né? Às vezes a gente tem que dar um nome, mesmo que provisório, para depois ir ajustando, para poder olhar para o fenômeno e perguntar o que você quer dizer, como que você funciona em termos comunicacionais. Eu acho que isso você já trouxe, né? E também essa associação dos sentimentos codificados, não é? Algo já sentido pelo grupo, que a gente sente replicando o sentimento. Nossa, isso tem tudo a ver com o movimento situacionista. Quando, inclusive, depois McLuhan vai retomar isso, né, Dionísio? Quando McLuhan vai falar que o meio é a mass, né, mass de massa, age. Né? É posterior, mas ele chega nessa visão. Né? Quer dizer, aquele meio promove um tipo de divulgação. A gente está falando em ambientes comunicacionais. Então, acho bem interessante essa coisa de sentir o que o grupo já sentiu, né? E, às vezes, assim, eu brinco muito, a Rô é minha parceira de figurinha, né, Rô? Ela manda figurinha, eu adoro figurinha. Gente, acho que é meu momento da minha criança interna, assim, sabe? Eu amo. E aí eu fico pensando, gente, olha a quantidade de variações sobre questões emocionais. E como não para, agora a gente acabou de receber a notícia, não é, do falecimento de uma feminista muito importante, educadora, tal. A quantidade desse grupo de amigas que eu tenho, né, da área de educação e novas tecnologias, que chama Novas Tecnologias, enfim, de figurinha. Quer dizer, o que são essas figurinhas? Né? Elas são afetos que todo mundo entende, elas estariam assim, já numa gramática, né, que faz sentido para o grupo que compartilha. Enfim, são coisas que eu
estou pensando também. Muito legal. Eu tenho que me policiar, gente, para ter horário, e outras pessoas devem querer falar. Eu fiquei pensando aqui, não é? Quem que vai falar? Vendo aqui se alguém tem mais alguma pergunta, quer comentar. Comentário final, Lúcia, dialogando com você. Ótimo. É isso, né? Acabou ficando em aberta a minha apresentação. Peço desculpas para vocês aí, né? Eu imaginei que teria problemas com a conexão, por isso que eu comentei no início. Mas era isso, era trazer aí uma camada aí de exemplos de aplicação de novos jeitos, novos formatos, e que já são parte dessa reinvenção do fazer jornalístico, que nunca acabou, né? Não é que começou agora, sempre esteve aí em ação, mas que é potencializado agora por esse ambiente digital extremamente dinâmico e complexo, como a gente viu em todas as apresentações, que ao mesmo tempo que a gente está exposto, né, toda essa quantidade de desinformação, de agenciamentos, de fluxos cristalizados. Por outro lado, a gente também tem aqueles que fazem o movimento, que dinamizam essas potências e que transformam aquela ambiência específica em uma oportunidade de criação de novas narrativas. Eu acho que isso é muito importante, a gente não pode deixar, não pode perder de vista também esse outro campo, senão a gente cai naquela velha dicotomia, né, de achar que as redes digitais são as culpadas por tudo que nós sofremos atualmente, como se tudo isso não estivesse, e como se tudo isso não estivesse aí, né, sedimentado, pronto, né, para tudo isso que a gente está falando, né, desinformação, esses discursos de ódio, não estivessem aí circulando em outras ambiências, talvez não tão visíveis para nós, mas sendo sofridos por uma boa parcela da população, inclusive. Nas ruas, não é? Como diz as performances, os linchamentos. Eu lembro logo no começo da posse do Bolsonaro, a quantidade de perseguição, né, aos homossexuais, enfim. Mas eu lembrei de uma coisa, Miriam, que eu estava conversando com a Abel Kranz, que está aqui, da potência que é a rede, principalmente em canais assim de tanta qualidade como a imprensa pública, né? Sim. Então, assim, a gente tem algumas, não sei se a palavra certa seria faróis, enfim, eu estou com as metáforas de faróis, assim, porque a gente tem tanta escuridão, né? É caos para todo lado, enfim. Você tem que ter alguns lugares que você sabe que você pode entrar, né? Que você confia naquilo. Existe, você falou do contrato. São os nossos espaços de partilha, né? Porque a rigor todos são de partilha. Por isso que eles ecoam. É verdade. Né? A partilha lá do pessoal que quer divulgar notícias assim, falando em verdade. Sim, opera no... A vacina é intensa também. Mas verdade. O que eu estava falando, como a gente precisa desses faróis, que seriam essas publicações mais aprofundadas, e que a gente fala, não, ali eu posso ler, estou tranquila, né? E a gente estava falando isso, não foi, Bel? Nós falamos de algumas mídias independentes, né? Como a Agência Pública, como a Ponte, formada por jornalistas que vieram dos jornalões e que conseguiram desenvolver um espaço para fazer um jornalismo sério e aprofundado, né? Porque eu acho que os jornalões impressos, eles já não têm, eles não estão dando conta, né? O próprio René deu um resultado da pesquisa de leitura de onde o brasileiro se informa e apareceu como 5%, né? A fonte do jornal, da imprensa escrita como uma fonte de informação. Então, mesmo os podcasts, né? Grifes do jornalismo, que veio do jornal impresso, que lança seus próprios podcasts, como a Malu, Gaspar, enfim, a gente tem aí uma saída, mas não é a imprensa escrita. Não é mais a imprensa escrita, eu acho. Lúcia, até um fenômeno que eu acho interessante nessa questão, né, que nós abordamos,
e que não deu tempo, mas acho que também caberia uma exploração, é a questão da retratação, né? Eu acho que nunca a retratação esteve tão em alta como agora. Quantas pessoas não vão a público para se retratar de coisas que no passado, se não tivesse essa semiosfera, as pessoas, ninguém ficaria sabendo, ou um ou outro, por um meio de comunicação, ficaria sabendo de uma fala mal educada, de uma posição talvez não, né, não tão democrática, vamos dizer assim, mas que hoje, com essa semiosfera toda informativa, as pessoas, a gente sempre percebe um ou outro, seja artista, político, enfim, sempre aparecendo e falar, olha, não quis dizer isso, estou me retratando. Acho que é também um fato positivo, né? Lúcia, eu queria informar que o Eugênio já está aqui com a gente. Eu ia falar isso agora. Eugênio... Eu pedi para a gente recebê-lo e primeiro temos que encerrar aqui. Eu agradeço a participação de todos e aí quero passar a palavra para a Lúcia para a gente poder receber o Eugênio Strant. Beijo, pessoal. Muito obrigada. Queridos, a gente ainda tem uns minutinhos até começar, só deixa aqui eu encerrar essa gravação para a gente começar uma próxima, tá bom? Para ficar mais fácil de organizar os vídeos. Faltar 2 minutinhos para as 16, a gente retorna. O que vocês acham? Eu acho que pode ser. Eu só vou agora, então, pausar essa... Ninguém sai da sala. Você fecha a câmera, né? O que você acha, Bel?